Carta 6. As nuvens, reis de paus. Simbologia. Esta carta significa instabilidade emocional, confusão e indecisão. Mudanças acontecerão lentamente. Mensagem. O consulente não consegue enxergar qual o caminho a seguir. Deixe que as mudanças ocorram naturalmente. Se o momento é de crise, tempestade, esta carta se refere ao momento presente. Mas, depois da tempestade, vem a bonança. Então, tudo faz parte de nossas vidas, altos e baixos. Procure priorizar o lado positivo das cartas num jogo, pois nosso objetivo é de auxílio e não de desanimar o consulente. As nuvens são sua capacidade de abstração e de lidar com tudo que é mutável e imprevisível, ou seja, a sua preparação interior. O significado desta carta dependerá das cartas que rodeiam. Uma vida bem organizada pode ser esperada se estiver rodeada de cartas positivas. Se forem cartas negativas, algo desagradável pode ser esperado e que será difícil de ser suportado. Outros significados são uma melhora nos horizontes devido às oportunidades que se encontram à vista. As realizações que parecem nebulosas revelam-se luminosas, ou falsos amigos que, em sua derrota, fogem ou se aproveitam de você. Yansan, que governa as chuvas e possui o poder de modificar a realidade. É a deusa dos raios, o fogo dos céus, transformando tudo o que toca. Assim é a sensualidade natural e livre. Nuvens, amantes, reis de paus. É uma carta negativa. Amantes, número 6. Caminho da decisão, do amor, do sucesso. Reis de paus. Espírito de liderança. Intuitivo guerreiro, lutador. Força de vontade. Saúde. Sistema nervoso emocional. O aparelho digestivo. Amor. Relacionamento frio duvidoso ou sem emoção. O material é mais importante. Nuvens, dúvidas, incerteza em fase de evolução, mediunidade que aflora, oportunidades chegando, tempestades, o que ainda não está determinado, marca um período de dúvidas, incerteza, instabilidade e confusão de sentimentos, falta de clareza na análise de problemas, mente tumultuada, tendência a tirar conclusões precipitadas, falta de visão das situações que o cercam, principalmente na área profissional. Carta 6. Nuvens, reis de paus. Não se desespere. Nas mais sombrias aflições, lembre-se que é das nuvens negras que sai água límpida e cristalina. Provérbio chinês. Com certeza, todos gostamos de curtir os bons momentos em que a vida se apresenta leve e tranquila, e o céu é claro sem nuvens à vista. Mas não seriam estes momentos de descanso apenas um intervalo? Então, como agir nos momentos em que o céu fica nublado por nuvens escuras, entre raios e ventanias, onde sequer podemos ver a luz do sol? Bom, não existe receita de bolo para lidar com isso, mas este arcano com certeza nos faz pensar nas dificuldades que a vida nos oferece e como devemos lidar com elas. Como não existem fórmulas certas, depende de cada um de nós decidirmos o modo como lidamos com as turbulências em nossas vidas. São esses difíceis momentos que se tornam preciosas, oportunidades para crescermos e descobrirmos a força interior. Dificilmente
temos a real medida de nossa capacidade enquanto não fizermos a travessia da vida em meio às nuvens dos problemas, desafios ou incertezas. Nesta carta, as nuvens podem representar a falta de clareza sobre uma questão ou um problema, que se apresenta como uma dificuldade a ser superada ou um desafio a ser enfrentado. Muitas vezes, vemos o problema bem maiores e piores do que realmente são, e não é improvável que nossa emoção nos cause tal estado de confusão interior, que acabe por afetar nossa capacidade de julgamento. É bem comum associarmos as nuvens negras aos pensamentos pessimistas que rondam nossa vida, trazendo insegurança e desânimo. Nessas horas, precisamos escolher que direção tomar. Esperamos-nos ou seguimos em frente? Nos deixamos abater ou prosseguimos, investindo em nossos ideais? O arcano das nuvens traz em si a mais bela mensagem de todas. Ele nos faz refletir sobre a fé como ferramenta mágica da vida. Sem fé, não vamos a lugar nenhum. E a fé é o sol que está pulsante no firmamento, por trás das pesadas nuvens, sempre a brilhar e a irradiar vida e esperança para todos nós. Quantas coisas poderiam ser transformadas se no auge do temporal pudéssemos ver que tudo não passa de uma ilusão, uma passagem breve de ser pelo inevitável momento sombrio da vida. Resumo: carta negativa. Esta carta representa as turbulências que ocorrem na vida de todos nós, que se apresentam como nuvens passageiras, impedindo que possamos ver com clareza e objetividade qual o melhor caminho a seguir, qual atitude apropriada para o momento. Como consequência, corre-se o risco de agir ou julgar impulsivamente, levando a conclusões erradas sobre o assunto. Na Umbanda, representa Yansan, orientação. Considere que nada na vida é permanente, nem a alegria e nem a dor. Adversidades são aspectos naturais no percurso de uma alma que evolui. Em meio às dificuldades, busque sua fé com um porto seguro, enquanto as situações naturalmente se equilibram. As nuvens. Carta das nuvens representa tristeza, preocupações, medo, desorientação, irritação, dúvidas, aborrecimentos, indecisão e insegurança. Quando elas aparecem, as mudanças são lentas, há a sensação de incapacidade, a mente fica confusa, falta uma direção. Significa turbulência familiar, instabilidade emocional, conclusões precipitadas, tempestade em copo d'água. É preciso deixar a poeira baixar e refletir melhor sobre o problema para não ser precipitado e piorar as coisas. As nuvens são passageiras, ou seja, o problema irá passar. É bom saber como se portar diante dele para que passe logo. Nada parece estar muito claro quando a carta As Nuvens do baralho cigano aparece. Ela significa instabilidade emocional, perdas financeiras, confusão e indecisão, cabeça tumultuada, tendência a tirar conclusões erradas. Existe algo que não se pode ver. Quando não se enxerga nitidamente o caminho ou as possibilidades, o melhor a se fazer é deixar que os acontecimentos sigam seu percurso normal. Espere até que o céu cinzento e assustador vá embora, onde incapacidade para resolver os problemas passe. No amor, significa que o momento é de crise, tempestade. Essa carta se refere ao momento presente, mas depois da tempestade vem a bonança. Então relaxe, pois tudo faz parte de nossas vidas, com os altos e baixos. O segredo é respeitar os ciclos,
e aceitar a incapacidade momentânea. Representa no baralho cigano sentimentos confusos, onde não há clareza de pensamentos. Indica muita sensibilidade diante das situações. Lágrima, conflitos interiores, instabilidade. Os sentimentos estão respondendo em lugar da razão. Período em que não deve tomar nenhuma decisão, pois corre o risco de serem precipitados. As nuvens no céu passam rápido, assim como os sentimentos dentro de nós. Indica também período difícil que a pessoa pode enfrentar, que podem abalar seus sentimentos. Paus, elemento fogo, volátil. Uma nuvem escura significa que está nebuloso. Dúvidas, incertezas, ansiedades, ilusões, fantasias, confusão de sentimentos, preocupações, instabilidade mental. É o que não está claro. Indica uma crise, porém passageira, pois a recuperação virá rápida assim que os ventos da confusão passarem. As nuvens estão sempre em movimento. Logo, é uma carta de movimento. Esta carta representa o orixá Iansã, ou Santa Bárbara. Dos ventos e das tempestades, jamais se desespere em meio às sombrias aflições de sua vida, pois das nuvens mais negras cai água límpida e fecunda. Se seus sonhos estiverem nas nuvens, não se preocupe, pois eles estão no lugar certo. Agora construa os alicerces. Nuvens, reis de paus, Iansã, é simbolizada por um céu cinzento e assustador. Significa a estabilidade emocional, sensação de incapacidade em resolver os problemas. Também é sinal de mudanças lentas. As mudanças de sua vida deverão ser vagarosas, de acordo com as necessidades. Os momentos de tristeza serão passageiros. Uma nuvem escura significa o que está nebuloso. São os ventos, o dinamismo, o movimento, a incessante, a grande capacidade de fluir e não se aprisionar em nada. Confusão de sentimentos, instabilidades, aborrecimentos, tumultos.